Quero dizer que, com certeza, este é o melhor presente do dia, ter a oportunidade de poder falar do amor de Jesus, poder estar na igreja, poder louvar ao Senhor Jesus Cristo, dedicar parte do nosso tempo aqui exclusivamente a Deus, porque a gente, como servo do Senhor, a gente costuma, eu acho que por natureza do cristão, dedicar o nosso dia, a nossa vida ao Senhor. Porque tudo que a gente faz, a gente dedica ao Senhor, a gente dedica ao nosso Deus, porque sem Deus a gente é simplesmente nada. E quando a gente vem à igreja, a gente dedica esse tempo exclusivamente ao Senhor. A gente não divide com mais nada. Porque no nosso dia a dia a gente acaba tendo que dividir o nosso tempo, a nossa atenção com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, com a nossa família. E coloca, claro, Deus acima de todas as coisas, e a gente só tem família porque Deus nos dá a misericórdia de ter uma família. Porque se a gente não tivesse vida, se a gente não tivesse ar para respirar, se a gente não tivesse oxigênio, a gente não teria família, a gente não teria trabalho, a gente não existiria. Então tudo que a gente tem é pela misericórdia do Senhor. Então o nosso dia inteiramente existe pela graça e a misericórdia do Senhor. E aí a gente vem para a igreja e dedica esse tempo todo que a gente passa aqui exclusivamente a Ele. Isso é maravilhoso. Para mim é um grande presente. Deus nos dá tantas coisas na vida, mas o melhor presente que Ele nos dá é a oportunidade de estar diante dEle, aos pés dEle, louvando e bendizendo ao nome dEle. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo número 5. Eu vou ler alguns versículos aqui. A minha versão talvez seja diferente da sua, mas é só questão de sinônimos, né? Porque o sentido é o mesmo. A palavra às vezes é diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo. A palavra do Senhor Jesus Cristo é a mesma, independentemente da versão. O título é Justificação pela Fé e Paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não entende por que nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E às vezes a pergunta nem seria essa, por que nós fomos alcançados pela graça do Senhor? Talvez a pergunta seja, qual a necessidade de eu e de você e de nós sermos alcançados pela graça do Senhor? Então vamos entender essa necessidade. Justificação pela fé. Quando a gente comete um crime, no estado que a gente vive, no estado democrático de direito, o que é que acontece quando você comete um crime? Você passa por um julgamento, se você for considerado culpado, você vai pagar uma pena, não é? Então o que o ser humano fez diante do Deus Todo-Poderoso que o criou, perfeito, sem problemas, tendo o privilégio de poder estar com Deus o tempo todo, de conviver com Deus, de ter todas as coisas que ele precisa e que ele necessita à sua mão?
o ser humano, num determinado momento da existência, resolveu abrir mão daquilo. Abrir mão da convivência que ele tinha com Deus. E o ser humano então se tornou um rebelde. Ele resolveu agir por conta própria. Ele passou a dizer: não, Deus, eu rejeito essa lei que o Senhor estabeleceu para mim, esses mandamentos, essas normas que eu tenho que seguir, e a partir de agora eu vou viver de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu entendimento, de acordo com aquilo que eu penso que eu quero da vida. Foi nesse momento que Adão e Eva deram ouvido à persuasão do Satanás, do nosso inimigo, que está constantemente tentando nos convencer a nos desviar cada vez mais do caminho do Senhor. Então, naquele momento, a espécie humana cometeu o crime de se desviar, de sair da presença de Deus. Quando você comete o crime, você tem uma pena para pagar. Então o ser humano se rebelou contra Deus, passou a ser rebelde. E irmãos, o interessante é que a cada dia que passa, o ser humano passa a se rebelar mais ainda contra Deus. E pensa um pouquinho, se você tem aí mais de 30 anos, se você tem mais de 30 anos, se você olhar para trás, o mundo era como é agora, as coisas abismais que acontecem agora, você imaginava que isso ia acontecer? Gente, você imaginava que as pessoas iam andar peladas pelas ruas aí, como é no carnaval? Antigamente no carnaval eles tinham as fantasias e não estavam completamente nus. Hoje eles já estão completamente nus. Fora isso, a droga, a corrupção, a mentira, a inveja e tudo que é ruim, vocês já repararam que isso tem sempre aumentando e aumentando e aumentando? Então, se o ser humano no início se rebelou um pouquinho, a cada vez que passa ele vai se rebelando mais ainda e se distanciando de Deus, se tornando ainda mais culpado, aumentando mais ainda a sua ficha criminal. A ficha que ele tem diante de Deus vai sendo cada vez mais cheia de crimes e de rebeldias. E o ser humano, por estar nesse estado de pecado e de rebeldia, não tem condição por si próprio pagar essa dívida tão alta. Porque imagina, essa dívida é uma dívida com o Santo, com o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que era, que é e há de ser e é eternamente. O Deus que criou todas as coisas, Ele estipulou a regra de justiça, a regra de convivência, e você se rebelou com aquilo, e nós nos rebelamos constantemente. Então, por causa dessa nossa condição de pecado, a gente não tem a menor possibilidade de pagar essa conta por nós mesmos. Porque imagina, eu teria que estar puro para poder pagar essa conta. E se eu não estou puro, como é que eu vou pagar? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque tem muita gente que não crê nesse tipo de coisa. Não crê que Deus existe, não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio e morreu no meu e no seu lugar para pagar pelos nossos pecados. Mas foi exatamente isso que Ele fez. E Jesus, meus irmãos, às vezes as pessoas pensam assim: Jesus está lá na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens, que prova que Jesus existe? As provas que Jesus existiu e existe não estão só aqui na Bíblia. Se você consultar os livros de história, Jesus é um personagem da história, um personagem que mudou o mundo, que mudou a organização política, a organização social, a forma de convivência. Porque se você olhar lá em Mateus, quando Jesus dá um sermão do monte, ele fala assim: olha, vocês ouviram que antigamente era olho por olho, dente por dente. Essa era a regra daquela época. Então, se você roubava, você era preso, você era morto, você era condenado à morte. Se você cometia qualquer crime, você teria que pagar exatamente no mesmo nível daquele crime. Jesus disse: não, as coisas não são assim. Então Jesus, Ele mudou completamente a forma de organização da própria sociedade. Jesus é o maior personagem da história. Jesus mudou completamente o ciclo, o rumo que o mundo estava tomando. Jesus é um personagem que, além da Bíblia, você vai encontrar em vários livros de histórias. Você vai encontrar resquícios da existência de Jesus através da antropologia, através dos estudos históricos, testemunhas. Várias testemunhas presenciaram a existência de Jesus. E Jesus estava aqui na terra dando testemunho do Pai dele, do Deus Todo-Poderoso que Ele nos criou, irmãos. Então olha só, você não precisa, as pessoas às vezes são céticas em relação a isso, tem muitos ateus que falam que isso é história, mas veja bem, o próprio Deus esteve aqui testemunhando da existência dele. Se você olhar ao seu redor, você vai ver a presença do Senhor e do Deus Todo-Poderoso. E o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio exatamente pagar aquela culpa que eu e você estávamos devendo.
E as pessoas falam, mas o que eu tenho a ver com isso se o ser humano original, se Adão e Eva pecaram? Irmãos, vocês já repararam, quando você se casa, um homem e uma mulher se casam e pela misericórdia do Senhor Deus geram, é um milagre da vida, gera ali um bebê. Vocês já repararam que o bebê sempre traz os traços do papai e da mamãe? Ele sempre sai parecido um pouco com a mamãe, um pouco com o papai, não é uma mistura. E sempre ele vai ser uma cópia. O DNA dele vai ser próprio, mas a sua imagem, a sua personalidade, o seu jeito vai sempre ter traços da mãe e do pai. É exatamente isso que aconteceu conosco. O ser humano original falhou e se rebelou e ele passou isso como herança para nós. Está na nossa vida. Não é na nossa criação. A nossa criação é perfeita. Deus nos deu inteligência e nos deu perfeição. O pecado entrou no mundo através da nossa rebeldia. Não foi Deus que criou o pecado. Tem gente que pergunta, então foi Deus, se o mundo é desse jeito, foi Deus que criou a maldade. Não foi não, Deus não criou a maldade. A maldade surgiu através do homem rebelde, do homem e da mulher rebelde, que deram ouvido ao diabo, que desde lá do céu quis ser igual a Deus, e ele viu que ele não podia, acabou sendo derrotado, e agora a função dele é querer que a gente também entre na mesma situação de derrotados e de condenados eternamente. Mas Deus, pelo seu amor tão grande, pelo seu amor tão misericordioso, deu o único filho dele, para que ele viesse aqui. Por que Jesus veio? Jesus veio e se fez carne para sentir o quanto é difícil a gente ser humano. O ser humano luta todo dia contra o pecado, e Jesus sabe que não é fácil para nós. E ele veio para poder experimentar isso. Ele viu, realmente não é fácil. Quantos aqui se lembram que na palavra de Deus ele diz assim, ó, Jesus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque imagino, Jesus estava tendo um sofrimento carnal muito forte, e além disso, o sofrimento espiritual de ter que carregar sobre ele o pecado de todo mundo que já nasceu, de todo mundo que vai nascer, enfim, da humanidade inteira. Jesus estava carregando sobre ele esse pecado. Então, amados irmãos, vocês perceberam quanto Deus foi amoroso para conosco? Porque Deus poderia fazer o seguinte, bom, ele na sua soberania, ele poderia ter olhado para a humanidade, tudo bem, vocês se rebelaram contra mim, vocês não querem seguir os meus estatutos, as minhas regras? Vocês não querem ter uma vida contínua comigo? Desfrutar da minha presença aqui do meu lado? Eu poder falar com você toda hora, você não quer isso? Então tudo bem, ele poderia fazer assim, ó, acabar com a espécie humana. Ele poderia ter feito isso, ele é todo poderoso. A palavra de Deus, ele fala e as coisas acontecem, ele fala e é. Ele poderia ter feito isso. Então, só que Deus não fez isso, ele demonstrou um amor tão grande por nós, mas tão grande que ele falou, eu vou te dar essa oportunidade. Eu vou te dar o perdão. E o interessante do perdão, a palavra perdão, se você pesquisar e olhar a origem dela no grego, significa livrar alguém da culpa. Então o que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo? Estava nos livrando da culpa. Quando você livra alguém da culpa, você tira um fardo, você tira um peso das costas dessa pessoa e dá a oportunidade de ela caminhar de novo, dela ter vida de novo. Tem um filme, vou citar para os irmãos, que é muito interessante, Os Miseráveis. Alguém aqui já viu esse filme, Os Miseráveis? Então, Os Miseráveis tem uma passagem Esse filme ele conta a história da França no período em que a França estava vivendo a Revolução Francesa. E tinha um personagem que chamava Jean Valjean. E o Jean Valjean, ele era uma pessoa sofrida. Naquela época, na França, as pessoas não tinham o que comer. Então, às vezes, matavam um rato para comer e comia restinho de pão na mesa que caía da mesa dos ricos e dos latifundiários daquela época. E o que o Jean Valjean fez? Um padre, depois dele ser preso por ter roubado um pão para comer, um padre recebeu ele na casa. E o Jean Valjean resolveu pegar uma taça que aquele padre tinha. Era uma taça de prata, muito, muito cara, e além do valor material, ela tinha um valor sentimental para aquele padre. E o que ele fez? Ele resolveu roubar aquela taça e foi embora. E de repente a polícia, que já estava sempre no pé dele, porque ele já tinha uma ficha de roubar muito pão por aí para poder comer, e aí viu, o Jean Valjean roubando de novo, foi lá e mexeu nas coisas deles e viu que ele estava com uma taça. Falou, é? Falou, não, essa taça aqui foi o padre que me deu. Então tá, vamos à casa do padre. Então quando os policiais chegaram à casa do padre, perguntaram para o padre assim, o senhor deu essa taça para ele aqui? Sim, eu dei essa taça para ele. Os policiais, mas vocês deram mesmo? O senhor deu mesmo essa taça para ele? Sim, eu dei.
Aí quando os policiais viraram as costas, ele pegou aquela taça e falou assim para o Jean Valjean: nunca mais desperdice essa oportunidade que eu estou te dando. O meu perdão está te livrando da culpa e te dando uma oportunidade para você caminhar fora da prisão. Porque se eu tivesse dito que você tinha roubado essa taça, você iria para a prisão. Então o que aconteceu? O perdão livrou Jean Valjean da culpa. E o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário nos livrou da culpa da condenação eterna. E essa condenação é a pior de todas, irmãos. Imagine uma coisa: você passar a eternidade em sofrimento. Você passar a eternidade sem o consolo. Muita gente às vezes imagina assim que a eternidade no inferno será uma eternidade de repente com o diabo lá com um chifre e um rabinho com a seta na ponta e cutucando a pessoa com um garfo assim, talvez uma coisa quente, entendeu? Muita gente pensa que é isso, irmãos, não será esse tipo de coisa. O sofrimento é um sofrimento no nível espiritual, porque a sua carne, a sua matéria não mais existirá. Como será esse nível de sofrimento? E vamos imaginar. Imagina uma coisa, quando você tem saudade, qual é a forma? O que você faz para acabar com essa saudade? Imagina que você tem saudade de alguém, você está com saudade da sua mãe, dos seus filhos, dos seus familiares. O que você faz para acabar com a saudade? Quando você encontra a pessoa, não é? Esse tipo de sentimento, irmãos, de saudade, de vontade de estar perto, esse sentimento humano, que é muito interessante, que é um sentimento que nos une como espécie, como família, depois da eternidade, quando você for salvo por Jesus, Jesus vai tirar esses sentimentos de você. Você imagina, então não vai ser céu, né? Porque se você for para o céu com saudade de alguém que foi para o inferno, e aí, o seu céu vai ser céu? Hã? Não, né? Só que se você for para o inferno, você nunca vai perder a saudade. Se você for para o inferno, você nunca vai perder esse tipo de sentimento de dor, sentimento de necessidade de estar próximo das pessoas, sentimento de amor, de ódio. Você nunca vai perder. Imagina, irmãos, você viver eternamente com saudade. Você viver eternamente sentindo esse tipo de sentimentos que você não consegue tirar. E qual é a opção que a gente tem? A opção é ser fiel a Deus. A opção é entender o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Irmãos, é maravilhoso. E olha só, a salvação ela não vem de nós, ela é dom gratuito de Deus. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Abra a sua Bíblia para a gente finalizar essa nossa mensagem em Provérbios, capítulo 16. Vocês vão ver o que eu estou dizendo, que coisa maravilhosa que é o nosso Deus. Que coisa maravilhosa que o nosso Deus fez por nós. Vamos abrir lá. Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Que maravilha. Eu agradeço a Deus toda hora, Jesus, porque a gente não merecia. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui e pagou o nosso preço. Pagou aquilo que a gente estava devendo. E o que diz aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Olha só, pela misericórdia e pela verdade, quem é a verdade? Jesus, se expia a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Então, irmãos, é pela misericórdia, pelo Senhor, pela ação de Jesus na nossa vida, que a gente evita o mal. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. Eu não tenho essa condição de julgar, porque veja bem, imagina se eu fosse a pessoa que determinasse quem vai entrar no céu. Imagina se você fosse a pessoa que vai determinar quem terá acesso à salvação. Possivelmente eu ia condenar quase todo mundo, porque as pessoas não pensam igual a mim. As pessoas não são igual a mim, então eu iria condenar todo mundo. Eu vou condenar aquele lá não vai para o céu, aquele lá não vai para o céu, só eu que vou, só esse daqui, só aquele lá. Mas Deus, Ele não enxerga as coisas como a gente enxerga. Deus não vê o ser humano como a gente vê. E eu tenho convicção de que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi para salvar milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas. Não foi para salvar só meia dúzia, irmãos. O amor de Jesus alcança as pessoas até o último momento de respiração, de fôlego de vida que essa pessoa tiver. Aleluia. Então, irmãos, a gente não tem, graças ao Senhor Deus, a gente não tem condição de julgar ninguém, de dizer quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Quem diz é Ele, quem decide é Ele. E através da ação e do amor dEle na cruz do Calvário. Irmãos, e olha só. A gente só vem à igreja, a gente só busca a Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a fazer isso. Mais uma misericórdia de Deus na nossa vida. Vocês já pararam para pensar? Porque eu só venho à igreja porque o Espírito Santo de Deus me impulsiona
Eu só pego a Bíblia para estudar porque o Espírito Santo de Deus me impulsiona. Eu só falo de Jesus, eu só creio em Jesus, eu só transmito a palavra de Jesus porque o Espírito Santo de Deus me impulsiona. Porque se for por mim mesmo, de repente eu gostaria de estar na minha casa, deitado na minha cama, ou deitado no sofá assistindo televisão, ou sei lá, fazendo qualquer coisa mais. Mas não. O Espírito Santo de Deus ajuda que cada um de nós usemos a inteligência que Ele nos deu lá na origem para entender que a gente precisa dele, que sem ele a gente não é nada. Vocês já pararam para pensar, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente ou planeja ou involuntariamente faz alguma coisa que a gente sente que aquilo não é o caminho. A gente vai fazer algo que você para pensar, você fica, mas eu faço ou não faço? Posso ou não posso? Vou ou não vou? Irmãos, quando você sente isso, é a comunicação do seu espírito com o Espírito Santo de Deus, dizendo, olha, pensa bem, não faça isso não. É melhor você escolher isso daqui, porque se você fizer assim, você vai caminhar de acordo com aquele que Deus preparou para você. Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus está nos avisando a todo tempo, não faça isso, senão você vai errar, e você corre o risco de, errando, perder a sua salvação. Irmãos, então vamos usar a inteligência que Deus nos deu, para que a gente possa continuar firme, para que a gente possa ir adiante, até o dia que Ele nos separou. Porque se Ele arrebatar a igreja agora, se eu estiver pronto, nós iremos. Se todos nós estivermos prontos, nós iremos. Se o arrebatamento vier para mim agora, se eu morrer, eu estou pronto para que Deus me leve, para que eu possa estar com Ele eternamente. Porque às vezes a gente tem uma perspectiva de existência a partir da idade que a gente tem. Se você começar com um jovem, uma pessoa de 10 anos, eu me lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, ela era bem jovenzinha, e eu também, né? Eu tinha 17 anos, ela tinha 13. Já pensou? Isso é a idade de namorar, meu Deus do céu. Mas, e meu sogro era daqueles assim, não deixava a gente... Eu acho que ele estava certo, viu? A gente achava que ele estava errado na época, mas agora eu acho que ele estava certo. Ele não deixava a gente... nem sair para tomar um sorvete sozinho. Olha que a cidade era muito pequena. A cidade de Monte Alto, no interior de São Paulo, tinha uns 40 mil habitantes, 40 e poucos mil habitantes. Então todo mundo sabia quem era todo mundo. E meu sogro, para a gente namorar, a gente tinha que estar lá perto. Eu ainda tinha a avó da minha esposa, que ficava sempre de olho, vigiando, né? Eu sempre achava aquilo errado. E um dia eu conversando com ela sobre casamento, porque eu aprendi que minha mãe sempre me ensinou que o jovem cristão, ele não namora para ficar passando tempo, não. Você tem que escolher uma pessoa para poder casar. Puxa, com 17 anos eu já tenho que pensar em casar? Então tá bom, eu falei com ela, vamos casar. Ela falou, eu não sei, eu ainda sou muito nova, tenho muita vida pela frente, vamos pensar um pouco. Aí eu fico pensando, normalmente o jovem sempre diz isso, eu tenho muita vida pela frente, deixa um pouquinho, eu vou esperar um pouquinho, depois eu passo a servir a Jesus, depois eu passo a seguir esse caminho. Só que se você for olhar a cada dia, lá no cartório, as certidões de óbitos, você vai ver óbito com 1 mês de vida, com 10 dias, com 15, com 20, com 30, com 1, enfim, sempre está morrendo gente de todas as idades. E a expectativa de Deus, o plano de Deus é que a gente morra quando a gente estiver com a cabeça bem branquinha, com 100 anos ou mais. A morte é consequência da vida, dessa existência da gente, é consequência do pecado. Mas a gente tem que pensar uma coisa, se eu morrer agora, o que me importa? O que importa é que eu tenha a salvação garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que se eu estiver fiel, eu irei com certeza passar a minha eternidade com Cristo. Agradeço a oportunidade.